Cada segunda casa será maior do que a primeira. Olá, graça e paz, amadas. Sejam bem-vindas no nome de Jesus. Estamos felizes porque até aqui o Senhor nos sustentou e sabemos que grandes coisas o Senhor fará ao nosso favor. Amém? Hoje é o nosso último dia do propósito Família Feliz. Iremos hoje abordar o tema O Culto no Lar, nosso dia 13 ao dia 11. E nosso texto base é Deuteronômio 6, versículo 6 ao 9, que diz: Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-te. Também as tarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Glórias ao Senhor. A família de Jesus. Leitura do texto de Lucas, capítulo 2, do versículo 43 ao 46. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros da viagem, foram caminho de um dia e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, e achou no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando-os. Creio que esse texto prefigura muito bem a família na igreja. A Bíblia nos ensina que somos a família de Cristo. O texto de Mateus 12, versículos 48 e 49, nos mostra essa verdade. Disse Jesus: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Nossa casa tem que ser a imagem de Jesus, da família de Jesus. Muitos podem pensar que devemos apenas parecer como crentes. Nossa família deve ser o alvo, não devemos descansar enquanto não alcançarmos. Não podemos esquecer que toda a nossa casa tem que ser a presença de Cristo. Todos têm que servir ao Senhor. Porém, se vos pareceres mal servir ao Senhor, escolhei hoje e a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué, capítulo 24, versículo 15. Glórias ao Senhor. Jesus não estava presente. O texto de Lucas declara que mesmo José e Maria, por causa de um descuido, se encontraram um dia sem a presença de Jesus. 35 quilômetros foi a distância que eles andaram para poderem sentir a falta de Jesus. Muitos, sem perceber, já caminharam bastante sem a presença de Cristo. O texto aqui falado está em Lucas, capítulo 2, versículo 43, 44, 45 e 46. Esse texto nos mostra que uma família, se não tomar os cuidados necessários, independentes de sua posição, pode perder a presença de Jesus. Quando uma família perde a presença de Jesus, perde também a sua paz. Não importa se essa família é especial, se tem algum ministério ou posição de destaque na igreja. Se isso aconteceu com José e Maria, quanto mais nós se descuidarmos. Essa é uma das constatações mais duras que uma família pode fazer, ou seja, perceber que Jesus não está presente, mas pode também levar uma família a voltar ao ponto inicial de sua partida. Por ser pai, sempre imagino o desespero que envolveu José e Maria. Imaginemos-nos 3 dias, eu como pai, como mãe,
ficarmos sem notícias de um filho de apenas 12 anos. José e Maria decidiram voltar a Jerusalém e procurar por toda a cidade. Sinto que é isso que muitos precisam fazer, voltar atrás em suas condutas e suas atitudes. Quantas vezes teremos que voltar atrás para recuperarmos o que talvez seja o mais importante para a nossa felicidade? Se for necessário pedir perdão, peça. Se for necessário admitir um erro, assim faça. Se humilhe, mas coloque Cristo no centro do seu casamento. Reafirme o amor, refaça os votos de aliança, reveja os procedimentos dentro do lar. Sei que muitos divórcios não seriam concretizados se houvesse disposição nos casais de voltar atrás e voltar. Não há dúvidas de que um casamento pode durar toda a vida, e não há dúvidas que a vida dura enquanto Jesus estiver presente. Aleluia. Mantendo a presença de Jesus. Se a presença de Jesus é a solução dos problemas conjugais, devemos então evitar perdê-lo. Observe as pessoas para se cumprir essa tarefa. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu a inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Deuteronômio 6, versículos 6, 8 e 9. 6, 7, 8 e 9. Tenho sentido fortemente que precisamos rever como anda a nossa fé dentro de casa. O texto citado diz que devemos inculcar, mas o que significa inculcar? Aurélio, em seu dicionário, nos diz que inculcar é dar a entender, demonstrar, indicar, revelar, repetir alguma coisa com insistência, para frisá-la no espírito. O texto demonstra claramente que tudo começa e depende da família. Você, homem, poderá fazer parte dos ministérios de sua igreja, na qual ela oferece para os homens, mas se o seu testemunho dentro de casa não for exemplar, você está falhando. E terá perdido com isso a presença de Jesus. Da mesma maneira, você, mulher, poderá fazer parte dos ministérios de sua igreja, oferecer para as mulheres e ser também uma mulher de oração. Mas se o seu testemunho não for exemplar na sua casa, perderá com o seu descuido a presença de Jesus. O mesmo será com os solteiros, apesar do texto a seguir que iremos ler seja diretamente para os pais, casados. Nós sabemos que muitos filhos são a tristeza da família. O filho insensato é a tristeza para o pai e a amargura para quem o deu à luz. Provérbios 17, 25. Os procedimentos corretos. Em primeiro lugar, todos nós devemos ter uma experiência pura e verdadeira com Jesus. Somente imaginar que ele está presente é muito pouco. José e Maria pensavam que Jesus estava com alguém, com algum conhecido ou até mesmo com alguém da família. Veja no versículo 44 do capítulo 2 do livro de Lucas. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem. Este é o tipo de experiência que um pensa e sempre deixa o outro fazer o que ele mesmo precisa fazer. 2 exemplos clássicos. Meu marido vai fazer isso. É obrigação dela, pois afinal é ela quem passa mais tempo com as crianças. Vamos fazer uma história para que vocês percebam e entendam uma fala a respeito de responsável e qualidade. O título é: Quem é responsável pela qualidade? Essa é uma história sobre 4 pessoas. Todo mundo, alguém, qualquer um e ninguém. A qualidade era um serviço importante a ser feito, e todo mundo estava certo de que alguém faria. Qualquer um poderia ter feito.
Alguém ficou zangado sobre isso porque era serviço de todo mundo. Todo mundo pensou que qualquer um podia fazê-lo, mas ninguém percebeu que todo mundo não faria. No fim, todo mundo culpou alguém quando ninguém fez o que qualquer um poderia ter feito. O culto no lar. O culto no lar deve ser retomado. Toda igreja deve ter a família como alvo principal. Por essa razão, o culto no lar deve ter a prioridade. Nesse culto, deve-se estudar a Bíblia de uma forma atraente. Deve também haver oração e principalmente oportunidades onde os participantes deverão dar testemunhos e abrir suas dificuldades, mesmo numa casa onde só mora o casal, que não precisa ter filhos, mas o casal deve manter essa prática, pois será um momento pessoal e íntimo entre Deus e o casal. Josué 24:15. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. As crianças têm uma fé genuína e uma grande sensibilidade para compreender as coisas de Deus. Se Jesus Cristo é uma presença constante na vida dos pais, com certeza os filhos vão perceber isso. Num lar cristão, Jesus Cristo é a pessoa principal e isso faz com que essa casa possua algumas características que os diferenciam das demais. Nós vamos ler agora as diferenças de um lar cristão. A primeira diferença de um lar cristão é um ambiente agradável. Qualquer pessoa, mesmo as mais descrentes, pode perceber algo diferente quando entra em um lar cristão, e é comum ouvirmos comentários sobre a paz, a harmonia sentidas no lugar. É o doce perfume de Cristo impregnando o ambiente. A segunda característica é um lugar de testemunho. Quando vivemos o que pregamos, outras pessoas são levadas a Cristo. Isso é testemunho, o bom testemunho, especialmente dos pais, que podem influenciar os filhos, outros membros da família e até mesmo vizinhos a uma decisão por Jesus. Por bom testemunho, entenda uma convivência harmoniosa, tranquila, sem brigas, sem discussões ou gritarias. Um lugar de oração. O maior gesto de amor conjugal não está nas mãos que se entrelaçam nos lábios que se tocam, mas nos joelhos que dobram para uma oração a dois. Uma das maiores ênfases no ensino e ministério pessoal do Senhor Jesus foi a oração. Lucas, capítulo 18, versículo 1. A oração tem o poder de transformar toda a família. Faz parte da responsabilidade sacerdotal dos pais orarem por seus filhos, impor as mãos sobre eles, abençoá-los, ministrar a graça, o amor, a cura divina e interceder por eles com perseverança. Benefício das orações do casal. 1. Aumenta a comunhão. 2. Renova o amor entre os dois. 3. Melhora o relacionamento sexual. 4. Por estar de acordo, o casal receberá as respostas das suas orações. Mateus 18:19. E 5. O ambiente será um céu na terra, digo no lar. O diabo detesta a oração, por isso fará tudo que o cristão não ore, nem a dois, nem a sós. Mateus 4:10 diz que nós devemos adorar a Deus e só a Ele daremos culto. A palavra culto significa veneração, adoração. Isso deve ser feito em todo o tempo, não apenas num determinado período. Afinal, Jesus é a pessoa principal da nossa casa. Mas também precisamos reunir a família, pelo menos uma noite por semana, para manifestarmos de uma forma prática o nosso culto, através de louvor, leitura da palavra, oração, etc. Há uma série de razões pelas quais devemos realizá-lo, mas vamos nos ater apenas às 3 delas. Primeira razão: o próprio Jesus está presente. Mateus 18:20 diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, ali Jesus estará.
Que promessa maravilhosa! Quando nos conscientizamos de que essa presença é real, porque Jesus sempre cumpre o que prometeu, isso deixa de ser apenas mais um versículo da Bíblia e torna-se vida em nós. Faz toda a diferença. É o reino de Deus estabelecendo em nossa casa. Razão 2. A família é edificada. Atos 20:32. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra de sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. A palavra de Deus deve ser o fundamento sobre o qual edificaremos nossa família, tornando santo o ambiente familiar. Isso é o ideal também para que outras pessoas sejam atraídas e envolvidas pelo amor de Deus. Razão 3. Os filhos são ensinados. Provérbios 2:6 nos fala que se nós ensinarmos o caminho para uma criança, quando ele for velho, não se desviará dele. Não devemos ensinar nossos filhos a tornarem-se religiosos, mas precisamos ministrar a eles a palavra de Deus. Isso faz parte das obrigações sacerdotais dos pais. Devemos levá-los à presença de Jesus, ensiná-los a desenvolverem um relacionamento íntimo com Ele. Ele é digno de ser adorado. Toda a família deve ser envolvida em adoração e serviço cristão. Vejamos algumas observações importantes a respeito do culto no lar. O culto doméstico não deve ser cansativo, mas dinâmico e atraente. O culto deve ser programado visando envolver todos os membros da família. Todos da casa devem ser ensinados a orar. Dependendo da idade da criança, os textos bíblicos devem ser contados e não lidos. O culto deve ser criativo, devendo os pais permitir que as crianças apresentem músicas, teatros, dramas e outras atividades que envolvam o cenário espiritual da família. Os pais devem aproveitar esses momentos para ensinarem aos filhos aspectos práticos da vida, bem como para pedir perdão por suas falhas. Os pais devem orar pelos filhos e pedir-lhes que orem por eles. Pais e filhos devem ter alvos comuns de oração, pela família e cada membro em particular. E como último procedimento, devemos levar o sinal de que Cristo reina em nós e em nossa família. Os judeus naquela época encaravam esse princípio de uma maneira literal e levavam consigo caixinhas contendo partes desses textos. Devemos transmitir alegria por sermos cristãos, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Outra característica sobre o cristão são apresentados como frutos do Espírito Santo. Gálatas 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Esse fruto deve ser maduro em nossa vida, e estando maduro vai exalar o bom perfume de Cristo por todo lugar por onde passarmos. Seremos notados e considerados bem-aventurados. E quando tocarmos em alguém, esta fragrância ficará. 2 Coríntios capítulo 2:15. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Se fizermos o nosso papel como pais, com certeza nossa família será uma casa de bênçãos. Nunca podemos esquecer que tudo se inicia com a família e o que inculcarmos em nossos filhos nunca mais eles esquecerão. Glórias a Deus. Vamos pensar nessa ilustração, nessa narrativa. Uma professora primária dos Estados Unidos conta a seguinte história. Em uma determinada sexta-feira, as coisas não correram como deveriam. Depois de estudarmos um novo conceito durante toda a semana, percebi que os alunos estavam frustrados consigo mesmos, demonstrando irritação com os outros. Eu teria de pôr fim a essa situação antes que o controle da classe me fugisse das mãos.
Pedi aos alunos que relacionassem os nomes de todos os colegas da classe em 2 folhas de papel, deixando uma linha em branco depois de cada um. Em seguida, pedi a eles que pensassem na coisa mais bonita que poderiam dizer a respeito de cada colega e que a escrevessem no espaço correspondente. A tarefa durou o restante da aula. Ao saírem da classe, os alunos me entregaram os papéis. No dia seguinte, escrevi o nome de cada aluno em folhas de papel individualizadas e relacionei os comentários de seus colegas. Na segunda-feira, a cada aluno a folha de papel que lhe pertencia. Assim, eu entreguei a cada aluno. Dentro de poucos minutos, a classe inteira estava sorrindo. Será verdade? Ouvi alguém sussurrar. Eu nunca imaginei ser importante ser assim para alguém. Eu não sabia que os meus colegas gostavam tanto de mim. Ninguém voltou a falar daquelas folhas de papel na classe. Eu nunca fiquei sabendo se eles trocaram ideias para um com o outro, com os pais, mas isso não importava, a tarefa havia alcançado seu objetivo. Os alunos ficaram felizes consigo mesmo e com os colegas. Aquele grupo de alunos deixou o colégio. Muitos anos depois, fiquei sabendo que um dos meus alunos, o Mark, tinha sido morto no Vietnã. O funeral seria numa manhã e, a convite de seus pais, eu fui até o funeral. Eu nunca havia visto um militar das Forças Armadas dentro de um caixão. Mark tinha uma fisionomia tão bonita, tão amadurecida. A igreja estava lotada de amigos de Mark. Uma amiga cantou o hino da Batalha da República, o pastor proferiu as orações costumeiras e ouvimos o toque de silêncio. Uma a uma, todas as pessoas que amaram Mark passaram pela última vez diante do caixão e olharam. Eu fui a última. Naquele momento, um dos soldados que ajudavam a carregar o esquife aproximou-se de mim e perguntou: "A senhora foi professora de matemática de Mark?" Então, com a cabeça, eu confirmei, sem tirar os olhos do caixão. Mark falava muito a seu respeito. Após o funeral, a maioria dos ex-colegas de classe de Mark dirigiu-se à casa da fazenda de Chuck para almoçar. Os pais de Mark estavam por ali, obviamente aguardando minha chegada. "Queremos mostrar-lhes uma coisa", disse o pai dele, tirando uma carteira do bolso. "Quando Mark for morto, encontrarão isso aqui com ele. Achamos que a senhora reconheceria." Então o pai abriu a carteira e retirou cuidadosamente 2 folhas de caderno amassados e que, por certo, haviam sido dobradas e redobradas várias vezes. Mesmo antes de olhar, eu sabia que naqueles papéis estavam relacionadas todas as coisas boas que os colegas de Mark escreveram sobre ele. "Muito obrigada por ter feito isso", disse a mãe do Mark. Como a senhora pode ver, Mark guardava esses papéis como se fosse um tesouro. Os colegas de Mark começaram a se reunir ao redor de nós. Charlie sorriu timidamente e falou: "Eu ainda guardo minha lista. Está em casa, na primeira gaveta de minha escrivaninha." A esposa de Chuck disse: "Chuck me pediu que colocasse a dele em nosso álbum de casamento." "Eu também guardei a minha", disse Mary. "Está no meu diário." Em seguida, vi que outro colega de classe de Mark enfiou a mão no bolso. Tirou a carteira e mostrou ao grupo a sua lista surrada. "Carrego sempre essa lista comigo", e ela disse sem pestanejar. "Acho que ela salvou a vida de todos nós." Foi então que eu me sentei e chorei. Chorei por Mark e por todos os seus amigos que nunca mais o viram, nunca mais iriam ver. Esta história mostra para nós como é fundamental inculcar na mente das pessoas aquilo que é importante para elas. Por esta razão, nós devemos mostrar o quanto e como Jesus é importante para uma família. Muitos ainda
não sabem isso. E por essa razão, deixam seus filhos serem educados pelo mundo. Amém. A noite da família. É importante separarmos pelo menos uma noite por semana para o que deve ser a noite da família, onde além do culto familiar podemos programar outras atividades como passeios, sairmos para encontrar amigos, sairmos para tomar sorvete, jantar fora, brincadeira, jogos, etc. É aconselhável que nessa noite não recebam visitas e nem façam visitas, para que a família tenha exclusividade e sempre que possível devemos planejar atividades que sejam do interesse de toda a família, em especial os filhos. Quero nesse dia desafiá-lo em primeiro lugar. E você precisa saber se Cristo ainda está presente em sua casa. Caso não, digo presente como uma atitude religiosa, mas saber se Cristo está presente, fazendo diferença e mantendo a paz. E lembre-se que bastou um descuido de José e Maria para perder a presença de Jesus. Em segundo lugar, fazer um compromisso de inculcar a presença de Cristo em sua família através dos meios possíveis, e inculcar no cônjuge e nos filhos e em quem for próximo, que esteja perto de nós. Em terceiro e último lugar, levar a presença de Cristo por todos os lugares em que eu e você formos, e que essa atitude possa ser na nossa casa, dentro da nossa família em primeiro lugar, e que seja uma atitude verdadeira e espontânea, que não seja forçada e religiosa. Em nome de Jesus. Aí temos aqui uma tarefa para os pais fazer, em que é uma reflexão que fala o que tem impedido a você, pai e mãe, de separarem uma noite por semana para a família. Quais decisões precisam ser tomadas em relação à oração e ao culto doméstico? Eu agradeço por esses dias, pela paciência, pela confiança, por acompanharem esses dias dentro do propósito Família Feliz. Eu estou emocionada porque quando nós nos colocamos à disposição de ajudarmos ao próximo, fazermos algo ao próximo que Jesus assim nos fala, nos ensina, e que isso é de graça e é um prazer fazer. E eu quero também dizer que a família é preciosa para Jesus, a família é a base, a família forte, a igreja forte. E que cada um de nós, como pai e mãe, que escuta a esses áudios, que parou para ouvir, para estar procurando ver seus erros, seus acertos, ver o que precisa melhorar, o que está tudo bem, e o Senhor, Ele se agrada, e o Senhor sorri, se alegra com a nossa atitude, com a sua atitude. Nós devemos a cada dia olhar para a palavra e entender e se apropriar do que a Bíblia fala a respeito de cada um de nós. Você não nasceu de um acidente, não foi um erro de alguém, mas você é o sonho do Senhor. E Ele te quer hoje, sempre, pertinho dele, junto com a sua família, cada um com o seu valor nos olhos e aos olhos do Senhor. Não se permita ouvir palavras contrárias, palavras negativas, de maldição, de desânimo, de desencorajamento. Não se permita. Olhe para a palavra, sempre leia, mesmo que você não entenda, leia a palavra. Olhe para tudo que o Senhor fez ao nosso favor e sempre irá fazer. Seja grato com o Senhor por tudo e reconheça o Senhor em tudo na sua vida, em todas as áreas da sua casa, da sua família, em cada segmento da sua vida. O Senhor
é quem permite, porque é Ele quem faz com que todos os dias eu e você acordemos e executemos tudo ao longo do dia. Porque tudo é para Ele, tudo é para a glória dEle, tudo é para o louvor do nome dEle. A inteligência que Ele mesmo colocou em mim, em você, tudo, tudo, tudo. É Ele quem colocou em mim, em você. Até as nossas características mais fortes, nossa personalidade mais forte, foi tudo Ele quem colocou. Se permita ser mudado pela palavra do Senhor. E eu agradeço imensamente esses dias que nós estivemos juntos nesse propósito da família feliz. Que o Espírito Santo mova algo sobrenatural no teu coração, no coração dos seus filhos, do seu cônjuge, e que seja uma nova etapa, uma nova realidade, que seja a realidade dos céus para a sua casa. Em cada lugarzinho que você pode colocar sua mão, a planta dos seus pés, nos móveis, nos utensílios, em cada detalhe da sua casa, tudo é para o Senhor. Faça tudo para agradar primeiro a Deus. Quando vir aqueles momentos de fúria, raiva, ira, lembre-se que os frutos do Espírito Santo estão em mim e você. Como nós vimos há pouco, Gálatas 5, 22 e 23. Nós podemos agradar ao Senhor nos mínimos e nas mais simplicidades, atitudes. Porque o Senhor, muitas vezes, Ele não está procurando nas grandezas, mas Ele procura no mínimo, em algo mínimo gestual que venha de mim, de você. E nós temos pessoas que nos observam, que nos olham, e que nós sejamos testemunhas daquilo que o Senhor está fazendo nas nossas famílias, na nossa casa. Independente se o cônjuge reconhece, independente se existe reconhecimento de terceiros, de pessoas, mas primeiro o reconhecimento vem do Senhor. Quando você está fazendo aquilo que o Senhor te diz, que você entende, que você obedece, Ele te honra. Você não precisa fazer esforços para isso acontecer, porque Ele vem e honra aqueles que honram a Ele, colocam Ele em primeiro lugar, e aqueles que obedecem a palavra dele. Em nome de Jesus, que esse propósito, que foram esses 13 dias de oração, de leitura, de entrega, de jejum, siga o restante do ano com você. Nós praticamente estamos na metade do ano. Aplique isso na sua vida até o dia que o Senhor te levar para perto dele. Mas nunca esqueça de se apartar. Nunca deixe de ler a palavra. Não se aparte da Bíblia, não se aparta do Senhor, do conhecimento que tem nas Escrituras, dos ensinamentos que temos através dela. Não permita se apartar disso, mas se aparte daquilo que te leva para outro caminho que não conduz a Jesus. Negue convites, negue propostas, negue o que for, que ali você vê que não está o Senhor, que Jesus não é o centro. Aparte-se disso. Diga não aos convites que muitas vezes podem ser de encher os olhos, mas que não levam ao Senhor Jesus. Busque a palavra, busque o Senhor enquanto você pode achar a Ele. Amém? Deus abençoe a cada um, a cada pessoa que confiou, a cada pessoa que esperou, que me chamava no meu WhatsApp, aqui no PV, perguntando se ia demorar vir o estudo, vir a lição, vir o áudio. Deus os abençoe em nome de Jesus, que Ele derrame porção dobrada na casa de vocês, na família de vocês, em nome de Jesus. Para a honra e glória do nome de Jesus, nós concluímos o nosso propósito. Amém.